LeBron James é o maior pontuador de todos os tempos, tomando o título de Kareem Abdul-Jabbar, que manteve por quase 40 anos graças ao seu incomparável gancho. LeBron nunca teve um movimento característico como esse, mas encontrou uma maneira de dominar consistentemente ao adicionar diferentes camadas ao seu jogo. Quando entrou na liga com apenas 18 anos, era uma maravilha atlética, 2 metros e 3, 109 quilos, com o primeiro passo explosivo e uma percepção quase sobrenatural de como jogar. E por 19 temporadas consecutivas, LeBron teve uma média de pelo menos 25 pontos por jogo, com uma eficiência de arremesso superior à média, transformando-se e evoluindo como jogador enquanto a liga mudava radicalmente ao seu redor. Para realmente entendermos sua longevidade como cestinha, vamos analisar o primeiro jogo de 50 pontos de LeBron, lá em 2005, seu único jogo de 60 pontos da carreira em 2014 e, finalmente, o jogo de maior pontuação dele até a temporada de 2023, quando fez 48 pontos contra o Rockets. Quando jovem, a combinação de velocidade e tamanho de LeBron James o transformou imediatamente em um cestinha volumoso. Então, já em sua segunda temporada, os times se concentravam em parar suas infiltrações. Aqui, Jalen Rose dobra a marcação antes da bola chegar, depois se afasta para que Chris Bosh possa observar da ajuda. Também há um terceiro defensor tirando o espaço do meio, mas James faz a leitura e vai para a direita e finaliza. 9 anos depois, havia um pouco mais de espaço na quadra para atacar. 3 companheiros de LeBron estão atrás da linha dos 3 pontos e Bosh está próximo à linha de 3 pela zona morta. Então, LeBron avança para um espaço à sua direita e, tendo a vantagem física, consegue se recuperar imediatamente para um pequeno tapinha. Compare isso com o espaçamento em 2005, onde ele gira em um bloqueio e encontra um congestionamento, porque 3 de seus companheiros estão no garrafão, sem ninguém posicionado atrás da linha de 3. Isso é essencialmente o oposto do jogo de hoje, onde você poderia colocar um prédio entre seus companheiros de equipe. Então, LeBron avança para esse espaço vazio e não há ninguém para pará-lo. Ele já não salta como costumava, mas LeBron James ainda é mais rápido do que a maioria em linha reta, então ele busca acelerar em transição antes que a defesa se organize. Neste caso, após um arremesso convertido, quando LeBron cruza metade da quadra, não há ninguém no garrafão ainda, então ele abaixa a cabeça e continua sendo mais forte que a maioria dos alas. E hoje não há tantos bloqueadores de arremessos grandes na quadra para desafiar seu tamanho perto da cesta. Além disso, a maioria dos jogadores veria aqui uma linha defensiva, mas o veterano de 20 anos já de NBA sabe que este defensor vai deslizar para o meio enquanto este outro está correndo para o lado, em direção à lateral. Então ele corta para a esquerda onde não haverá ajuda defensiva. LeBron castigou o Houston acelerando o ritmo neste jogo. De acordo com o Synergy, uma maior porcentagem de sua pontuação hoje vem em transição do que em qualquer outro momento de sua carreira. Isso acontece porque o jogo está mais rápido agora, permitindo que ele use seu atletismo de costa a costa, que ainda é de elite mesmo aos seus 39 anos. Uma década atrás, a Liga e o Miami Heat jogavam de forma muito mais lenta ao iniciar o ataque. Havia muitas vezes em que o jogo era conduzido metodicamente, esperando pacientemente por uma jogada se desenrolar. E o Cleveland Cavaliers de 2005 jogava em um ritmo ainda mais lento, o que significava mais jogadas de meia quadra, onde vários defensores podiam ocupar os espaços de infiltração de LeBron, dificultando sua penetração. Claro, ele era tão talentoso aos 20 anos que conseguia atacar defesas montadas com 3 caras grandes perto do aro. Este defensor, ele está totalmente posicionado para tirar sua mão direita, então ele simplesmente explode para a esquerda e consegue cavar falta para os lances livres. Em Miami, o espaçamento era um pouco melhor, mas ainda havia jogadores maiores rondando o garrafão, então o atletismo ciborgue de LeBron James encontrou maneiras de pontuar ao redor deles. Poucos jogadores da história da NBA foram melhores que LeBron James no auge ao passar por espaços apertados na defesa. Aqui está o próprio LeBron James falando sobre a sua evolução em sua carreira. First 11, 12 years I was just super duper athletic and I can not be as efficient and not be as dialed in on the actual game, the basketball game. I can go out and just figure things out once I jumped in the air. I knew my first few years, I knew if I could take off, I was going to be up there a lot longer than you. You're just going to land before me. Then I'll figure it out after that. O LeBron de 39 anos utiliza ritmo e ângulos horizontais.
Em vez de explodir em direção ao aro, ele dá um grande passo à direita para saltar de volta à esquerda e utilizar seu tamanho para proteger a bola e finalizar. Quando era mais jovem, era mais velocidade total, enfrentando qualquer defensor e vivendo na linha de lance livre. Cerca de 21% dos pontos de toda a sua carreira vieram da linha, enquanto hoje esse número está mais próximo de 15%. Por isso, é mais provável ver algo engenhoso do que uma grande enterrada de destaque, como misturar o drible com um suave floater de tabela. Esse lance veio após um corte. LeBron sempre teve uma boa leitura como filtrador, sabendo quando se mover para pequenos espaços. E isso ficou evidente naquele jogo de 61 pontos contra o Charlotte em Miami. Aqui está uma jogada onde ele está longe da ação e sabe que esse pique no meio fará seu defensor ajudar no garrafão. Assim, quando seu marcador se desloca, LeBron sincroniza um corte pelas costas, realiza um backdoor e finaliza com uma bandeja. Ele estava tão bem nessa partida que o time de Charlotte começou a dobrar a marcação ainda no meio da quadra, então ele diminui seu ritmo para relaxar a defesa. Depois, rapidamente realiza um corte, recebendo um passe e quase faz a cesta antes de ser marcada uma interferência. LeBron acertou suas primeiras 8 bolas de 3 nesse jogo, ficando tão confortável que antecipou algumas das incríveis jogadas de longa distância que utilizaria mais tarde em sua carreira nos Los Angeles Lakers. No início de sua carreira, no entanto, LeBron teve dificuldades com seus arremessos de longa distância. I remember when he came out of high school, everybody was questioning whether this young man's going to be able to shoot the ball. If he can make shots, then he can be a great player in this league. Veja sua forma de arremesso naquela época. Havia uma grande pausa quando ele saltava, segurando a bola ligeiramente à direita da cabeça antes de arremessar. É sutil, mas ele segurava a bola por um segundo e começava a soltar quando estava descendo. Porém, 9 anos depois, seu arremesso estava muito mais fluido, trazendo a bola para cima enquanto soltava e imediatamente direcionando para a cesta em vez de pausar. LeBron acertou 6 bolas de 3 naquele jogo contra Toronto, mas tinha apenas 33% de aproveitamento em arremesso de longa distância em suas primeiras 8 temporadas. Durante seus 4 anos em Miami, sua frequência de arremessos de 3 caiu um pouco, mas sua precisão subiu para 37%. Parte de uma melhora gradual ao longo dos anos em seus arremessos de fora, transformando LeBron de um arremessador abaixo da média para um acima da média. Cerca de 17% dos pontos de sua carreira vieram de trás da linha de 3 e, como jogador do Los Angeles Lakers, esse número subiu para 25%, uma mudança que o ajudou imensamente na liga hoje em dia, dominada por espaçamentos e arremesso. Algo que raramente se via nos seus primeiros anos era ele correndo para a linha dos 3 em transição e arriscar um arremesso de 3 rápido. E o desenvolvimento de seus arremessos de longa distância não se limitou às bolas de 3. LeBron ainda mistura arremessos de média distância para manter as defesas alerta. Nos seus primeiros 5 anos de Cleveland, ele acertou apenas 36% de seus arremessos longos de 2 pontos. Em Miami, ele atingiu 42% de aproveitamento nos arremessos de 2, além dos 4,5 metros, embora nessa época esse tipo de arremesso estivesse desaparecendo lentamente do jogo. Diferente dos seus primeiros dias em Cleveland, onde um quarto de suas tentativas de arremesso eram longos arremessos de 2 pontos, eles costumavam colocar LeBron saindo de bloqueios na linha de fundo para arremessos longos dentro da linha dos 3. Mas esses não eram arremessos muito eficazes. Em Miami, ele complementou seu jogo de infiltração com arremessos de média distância mais controlados quando necessário. LeBron até adicionou um arremesso de step back com uma perna nesses momentos na última década. Durante suas primeiras temporadas, o gráfico de arremesso de LeBron estava repleto de longos arremessos de 2 pontos e diversas tentativas bem próximas ao aro. Durante os anos em Miami, ele começou a pontuar em locais de maior eficiência, na curta e média distância. Finalmente, em Los Angeles, ele dominou com um jogo focado em bola de 3 e bandeja. Essa eficácia em curta distância foi um subproduto do jogo de costas para a cesta, que ele desenvolveu em Miami, usando seu tamanho e força para criar oportunidades de pontuação mais fáceis. Ele também demonstrou habilidade no poste alto nesse jogo, saindo de uma posição de tripla ameaça para um giro e finalização incrível. Acho simbólico que sua maior pontuação na carreira tenha ocorrido em Miami, onde ele combinou a explosão de seus primeiros anos com a habilidade e o arremesso das temporadas mais recentes.
LeBron ainda faz jogadas no poste baixo hoje em dia, como este movimento de up and under no final do jogo contra o Houston, que serve como lembrança de quanto tempo essa máquina de basquete tem jogado em seu próprio ritmo, manipulando defensores. Veja esse pick and roll espaçado, onde LeBron espera seu bloqueador chegar, muda o ângulo do bloqueio para poder ir para a esquerda, apenas para cruzar para sua mão boa de novo e explodir para uma falta de cesta. Uma década depois, é exatamente a mesma jogada, mudando o ângulo do bloqueio, mas dessa vez ele mantém a bola na mão esquerda para parecer que vai realmente para a esquerda, e essa hesitação permite que ele deslize de volta para a direita e pontue. Há mais uma coisa sobre esta pontuação que realmente me impressiona. Ele sempre foi um excelente passador. LeBron vai terminar sua carreira, no pior dos cenários, como o quarto maior em assistências. E o mais incrível para mim é que alguém tão disposto a encontrar o companheiro livre ainda consiga manter uma média de 27 pontos por jogo ao longo de 2 décadas. Isso só foi possível porque LeBron continuou a evoluir como pontuador. Construindo sobre seu atleticismo bruto em Cleveland, adicionando no jogo de costas para a cesta enquanto dominava sua técnica e ritmo em Miami, e claro, desenvolvendo seu arremesso e aprendendo todos os macetes do jogo na última década. E depois de mais de 2.000 arremessos de 3 pontos convertidos, mais de 8.000 lances livres feitos e mais de 12.000 cestas de 2 pontos, LeBron James agora é oficialmente o rei da pontuação da NBA.